Então, vamos lá. Então, eu coloquei também duas atividades, tá, envolvendo métodos de extração. São duas atividades, são algo assim relativamente simples, que eu pediria que vocês, então, fizessem o upload no Moodle, tá? Vou conversar com o Jonas e ver quanto a gente coloca em termos de pontuação, tá? A ideia é que vocês aproveitem, então, para tentar fazer alguma prática aí. Uma envolve fluxograma e a outra envolve cálculo em função do coeficiente de distribuição de uma substância quando da extração, tá? Então, o ponto crítico principal é por que você faz uma extração? Tá? Com qual finalidade? Tá? Então, tem muitas abordagens que dependem exatamente do objetivo. Tá? Você pode fazer esse tipo de abordagem inicial, que é abrir a amostra, né? Você pegar algum material, alguma matriz, romper e extrair o que você precisa. Tá? Você pode fazer isso em escala de laboratório, tá? Visando uma metodologia de quantificação, por exemplo, de um princípio ativo de um comprimido. Você pode fazer uma extração em escala industrial, tá? Eu quero extrair o óleo da soja, tá? Então, tudo vai depender de qual que é o objetivo mais importante, né? Então, pode ser aqui determinação da composição química, tá? Você pode estar fazendo isso, objetivando uma análise forensica, né? Tentando determinar o que levou a morte de algum animal, de um gado, comeu alguma coisa tóxica, foi envenenado e por aí vai. O que tem no sangue que a gente consegue determinar, né? Caracterizar. Tá? Então, você pode também fazer essa extração objetivando caracterizar e ver a pureza do componente principal dessa amostra. Então, isso aqui está muito associado à metodologia analítica que você vai empregar. Então, tem a parte da extração, a parte da abertura da amostra, né? Extração e o método a ser empregado nessa análise. Tá? Você pode também não estar interessado no produto principal, mas você pode estar interessado no contaminante, tá? Então, na impureza. Então, esse seria um outro olhar, tá? Olha, eu tenho aqui um cromatograma, tá? Desse comprimido, tá? Que eu extraí, fiz uma análise, eu sei qual que é o constituinte principal, mas tem aqui algumas impurezas que eu tenho que caracterizar, tá? Então, nessa minha, vamos dizer, batelada da produção industrial, eu tenho que caracterizar isso, porque eu não consigo exportar, vamos dizer assim, tá? Eu tenho impureza aqui com teor acima de 1%, então eu tenho que saber o que é essa impureza, tá? Então, você tem que extrair o teu comprimido e tentar, então, purificar ou simplesmente fazer uma análise e tentar identificar o produto utilizando técnicas do tipo cromatografia líquida acoplada a massas, cromatografia a gás acoplada a massa e assim por diante. Eventualmente, em um certo ponto, você vai ter que... você não tem a identidade, você não tem uma suspeita, então você tem que purificar a substância para caracterizar. Tá? Então, a extração tem várias maneiras de se olhar isso, né? Isso requer, então, sempre otimizar esse método. Se você não utilizar um método apropriado, tá, provavelmente você não vai conseguir chegar à composição química correta. Você vai estar olhando uma outra janela de compostos, né? Então, essa metodologia de extração e pré-concentração do teu analito, ela é crítica, tá, dentro desse esquema geral de analisar um determinado composto. Então, essa pré-concentração e também o método de análise, elas são essenciais. Tá? Então, ninguém faz isso do nada. Você tem um histórico da amostra e você pode, então, sabendo qual que é a substância problema, você pode, então, buscar na literatura qual seria a metodologia adequada para se fazer uma certa determinação. Tá? Isso não é tão trivial assim. Tá? A determinação quantitativa, quando você faz por algum método, seja ele cromatografia a gás ou líquida, ou mesmo colorimétrico, tá? Ela tem que ser um método validado. Significa que
foi feito de diversas maneiras, tá? E você tem certeza que você está errando muito pouco, tá? Então, sempre tem um erro. Então, você tem que fazer repetições, você tem que fazer, antes de mais nada, a amostragem correta. Imagina que você tem uma montanha, né, de sementes, né, de soja. Você não vai pegar somente de um único ponto, né? Você tem toda a variação. Então, você tem que pegar, tá, ou da montanha ou do determinado recipiente, né? Pode ser um saco de 60 quilos, você vai ter que abrir aquilo e fazer o que se chama de quarteamento, né? Que você divide aquilo em 4 pedaços, tira uma parte de cada, mistura de novo, divide em 4 e vai fazendo isso até ter uma boa amostragem, fazendo N vezes, tá? Então, tem várias coisas aí que a gente não aborda dentro dessa disciplina, mas é bom que vocês tenham em mente que requer uma série de protocolos para que essa metodologia seja bem feita, tá? Então, a literatura, a gente está aqui falando um pouco da disciplina, mas ela poderia ser aplicada, no caso, então, da determinação de um determinado princípio ativo, quando você tiver, por exemplo, num laboratório, né, de toxicologia, no laboratório de análise forense, né, e assim por diante. Então, cada composto-alvo, você vai ter que buscar, né, a literatura adequada, tá? E acertar a mão, no sentido de que você tem certeza de que uma certa... O teor que você está determinando está dentro de uma margem aceitável de erro, tá? Outra fonte que é obrigatória para determinados compostos, né, especialmente os que você não tem muita informação, é buscar essas informações no Merck Index, no Handbook, tá? Essas são as fontes confiáveis sobre solubilidade, sobre ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante, tá? E dentro da nossa disciplina, a gente tem aqui vários livros, né? Eu olho alguns deles, né? Eu gosto disso aqui de microescala, porque se aplica muito bem às condições de pesquisas, tá? Nos quais a gente faz, assim, com muito pouca quantidade, tá? Eu vou colocar o que eu tenho disponível aqui, né, no Moodle para vocês, tá? Apesar de ter sido mencionado, né, vocês, bom, eu imagino que vocês devem ter acesso aos PDFs, tá? Você já tem vários livros aí em mãos, em PDF? Temos. Não, senhor, a gente usa aquela minha biblioteca também da USP. Tá bom. Sabe? Tá. Hoje ninguém tem mais dificuldade, né, em ter acesso a livros, né? Uhum. Exceto o livro físico, né? Eu imagino que para química orgânica experimental ninguém tenha comprado um livro físico, né? Acho que livro teórico ainda faz parte, mas o experimental já é algo um pouco mais raro, né? Mas, enfim, eu vou colocar o que eu tenho disponível e, eventualmente, isso pode ser algo diferente, né, para a consulta, além daquelas que vocês têm aí, tá? Então, essa escolha da metodologia, ela é muito dependente, tá, da matriz, tá, da fonte do material que você vai analisar. Você pode pegar comprimidos diversos, aqui você tem comprimido compactado com amido e algum outro polímero. Você tem cápsulas também, né, que o ideal aqui, você vai querer analisar o conteúdo, tá? Você não precisa botar a cápsula como um todo, né, no teu método. É mais fácil abrir ela, claro, né, tá? É mais o interferente que você está colocando, tá? E aí você tem alimentos, grãos, tá? Sangue, né? Você poderia ser parte de cadáveres aqui também. Então, em cima dessa variedade de matrizes é que você vai ter que definir qual que é o método adequado para fazer essa extração. E, em cima disso, você vai desenvolver ou adaptar um método analítico que seria o mais razoável, tá? Ainda se usa muito colorímetro, tá? Que seria, então, uma metodologia baseada no surgimento de cores, tá? Ou do produto, tá, formado, né, que você está analisando, ou, eventualmente, de alguma coisa que tem ali que você quer analisar e, bom, quando você vai fazer uma reação, ou você pode determinar o produto formado ou o quanto tem de material de partida, tá? Aqui, quando a gente estava falando de um analito, é muito provável que a gente esteja analisando somente o produto final, tá? O produto que você tem interesse, então você vai fazer um levantamento e ver
se tem alguma coisa no qual você possa utilizar um colorímetro. Então, você vai ter uma reação colorida, tá? Uma reação que leva a um produto colorido, e essa coloração pode ser, então, o indicativo da quantidade relativa daquela substância. Então, você vai quantificar utilizando um colorímetro, um espectrofotômetro, tá? Tem problemas, né, assim, em termos de rigor, de requinte, né, usar um colorímetro, um espectrofotômetro, por causa da falta, mais ou menos falta de especificidade. Então, você pode não ter uma faixa de comprimento de onda no visível, né, ou mesmo no ultravioleta, que seja muito específico aquele teu produto. Você pode ter análogos, tá? Então você perde um pouquinho a sua precisão. Você pode estar fazendo a determinação de um conjunto de substâncias que tem aquele mesmo comportamento, ou dando cor, ou aparecendo, mostrando um certo pico de absorção, tá? Então isso não é tão preciso assim. É válido, mas depende do tipo de análise que você está fazendo, tá? Aqui nós temos também um infravermelho, que muitas vezes pode ser utilizado, né? Então, você vai selecionar aqui uma determinada banda para quantificar. A banda de uma carbonila é boa para carbonila, mas você tem que saber exatamente do que se trata, tá? Misturas complexas no infravermelho fica um pouco mais, menos preciso, né? Você tem um espectro relativamente alargado, você tem muita sobreposição, então não é tão eficiente assim. Tá? Depende do que você está analisando, né? Por exemplo, você quer ver CO2, né, em cima da folha que está sendo formada, então, mas já é um pouquinho diferente o tipo de metodologia, tá? Na grande maioria dos casos, a cromatografia a gás ou a cromatografia líquida são os mais adequados, tá? Você pode utilizar, então, a detecção espectrofotométrica, que é mais popular, vamos dizer assim. Você pode determinar no UV ou no visível. Você pode fazer também uma detecção por fluorescência, se o seu equipamento for munido de um espectrofotômetro por fluorescência, né, que é algo muito mais sensível, né, por causa você irradia num certo comprimento de onda, ela emite luz visível, né, então ela fica bem mais sensível do que a detecção só por UV visível, tá? E você pode também, eu não coloquei aqui, mas utilizar a ressonância magnética nuclear para caracterizar o teu analito, tá? Dependendo da complexidade da mistura. E aqui, então, vamos começar a estreitar um pouquinho mais o tipo de extração que pode ser realizado, tá? Tudo vai depender, então, de onde se encontra o analito principal, tá? Então, o analito seria a substância alvo, a substância problema, tá? Então, nós temos aqui uma extração sólido, aqui é planta, cravo, pimenta, sei lá o que tem aqui, enfim, não importa, tá? Então, é um material sólido e você vai extrair pelo líquido, tá? E aqui, deste lado direito, nós temos a extração que é do contrário, líquido para sólido, tá? Aqui eu tenho sólido que eu estou utilizando o líquido, e aqui, neste caso, eu tenho uma solução, tá? No qual a tua substância, que se ela for pura, eventualmente ela pode até ser sólida, mas enfim, ela está em solução líquida, eu vou utilizar uma resina ou uma matriz sólida que vai absorver a substância que está na solução, tá? Então, eu tenho aqui a extração líquido, no qual o analito vai do líquido para o sólido, tá? Daqui, neste caso primeiro aqui, o sólido, ele contém a substância e eu vou extrair com solvente, tá? Então, o solvente penetra e vai extrair. É claro que eu tenho que ter o material o mais fino possível, tá? Para que essa extração seja mais efetiva. Aqui a solução contém a substância, tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, água que eu tomo, água do mar, de alguma lagoa, tá? Eu quero extrair uma substância, eu quero ver se tem resíduo de pesticida, tá? Então, como é que eu vou concentrar essa substância, tá? Dá para aplicar essa extração aqui líquido, tá? Então, eu teria aqui a água contendo alguma substância que ela está em baixa concentração relativa, ela é pouco solúvel na água, mas está tão diluída que ela está lá dispersa, está dissolvida na água. Eu posso extrair por um solvente orgânico, então eu agito, eu consigo concentrar. Eu posso também passar um certo volume
da água dessa lagoa e o analito fica absorvido aqui. Tá? Então, aqui está escrito interferente, tal, mas isso depende, tá? De repente, o que está ficando aqui preso é o que você quer. Você pode eliminar o interferente ou capturar o interferente aqui. O interferente pode, na verdade, ser a substância alvo. Professor, Sim. é como se eu pegasse, não sei, água do mar e extraísse sais, a líquido sólido? Não, aqui no caso do sal, já o mais fácil seria você concentrar. Agora, eu quero extrair, por exemplo, o hidrocarboneto que está lá. Certo? Extrair o sal ficaria difícil, porque você pode utilizar resina de troca iônica, tá? Que vão absorver preferencialmente um tipo de íon, por exemplo. Tá? Tem coisas que você consegue assim pescar. Tá? Mas agora aqui, na presença de sais como cloreto de sódio, eu não sei se você consegue. Tá? Então, extrair cloreto de sódio aqui não seria uma boa ideia. O mais simples seria, obviamente, secar, né, essa água, tá? E eventualmente lavar com algum outro solvente para tirar outras impurezas, tá? Ou você simplesmente concentra o sal, né, a água do mar, e depois aquece novamente e faz recristalização, tá? Então, para tirar o sal, o método mais adequado aí, que deve ser utilizado industrialmente, seria esse. Você concentra, tá? Deixa lá em tanques de concentração, ele vai começando a cristalizar. Então, como ele é predominante, no caso do cloreto de sódio é predominante, tá? Eu vou ter uma formação bem cristalina, bem pura. Então, essa seria uma maneira de você cristalizar a partir da saturação. Aqui, esse tipo de metodologia é bastante propício para substâncias que são menos solúveis em água. Elas estão lá na água por causa da diluição quase que infinita. Mas aí eu coloco, por exemplo, aqui uma resina que absorve a substância apolar. Tá? Então eu vou passando, ela vai ficando retida. Isso aqui seria meu composto de interesse. Tá? Então, aqui vai sair o restante das substâncias que são muito solúveis em água, tá? E aqui só ficaria, por exemplo, alguns hidrocarbonetos, né? Tipo pesticidas, etc. Tá? Aí depois que eu passei o volume que eu quero extrair, eu venho aqui e passo, por exemplo, metanol. Tá? Aí eu concentro, então, essa substância que estava diluída na água, num volume pequeno de metanol, aí ela pode eventualmente ser injetada diretamente no analisador, no cromatógrafo. Tá bom? Entendi, fez mais sentido. Tá. E tem também a extração de gases, né? Ela pode ser feita por líquido, eu posso, por exemplo, borbulhar CO2 numa solução de alcalina, né, de hidróxido de bário, né, vai formar carbonato de bário. Tá? Então, eu estou borbulhando um líquido, um gás, e eu vou absorver substâncias que estão ali, tá, na fase gasosa, ela vai passar para a fase líquida, só que aqui no caso eu estou né, estou formando um sal, tá, carbonato, por exemplo, de bário. Tá? Eu posso também capturar o gás aqui significa substância volátil, tá? O caso CO2 é um caso até extremo, né? Mas é válido isso, tá? Então eu posso trabalhar aqui com substâncias de baixa massa molecular que tenham volatilidade, tá? Então perfumes, tá? Cheiro de flores, tá? Eu posso colocar numa solução aqui, essa aqui seria uma situação, tá? E na ponta dessa, eu posso aqui tem várias maneiras de capturar. Eu posso fazer esse gás passar por uma resina de alguma maneira muito parecida essa daqui, tá? Então, aqui está escrito SPME, que seria Solid Phase Micro Extraction, tá? Então, extração em fase sólida, tá? Que seria isso aqui, numa condição micro, tá? Então, eu posso capturar aqui, eu posso simplesmente puxar essa atmosfera que está aqui saturando, tá? Eu posso injetar diretamente no cromatógrafo também, tá? Aqui simplesmente eu estou capturando para analisar. Não estou... Ou eu posso, então, puxar ela aqui e ter uma coluninha, tá, desse tipo, de fase sólida,
Aí eu posso passar o solvente, essa figura aqui, ela mistura um pouco, tá? Então, eu posso capturar, eu posso fazer passagem do gás por uma coluna também, aí eu posso passar um solvente e eu posso injetar. Eu posso também capturar diretamente nessa resina sólida e pegar essa resina sólida e jogar dentro do cromatógrafo, no sentido de que ela tem uma entrada propícia para isso, tá? Eu vou mostrar, pelo menos, algumas situações para mostrar esse tipo de caso aqui, então, onde eu tenho como interesse uma substância volátil, tá? Eu quero capturar ela para fazer análise, tá bem? Então, nessa parte 1, bom, eu acho que todo mundo faz extrações em casa, tá? Cozinhar, fazer uma comida, tá? É um método de extração em água, porque você está, obviamente, aquecendo, você está amolecendo, né? Vegetais, animais, etc., mas você também está extraindo, tá? Você vai ter aquele caldo que a água está extraindo coisas ali, ela está extraindo proteína, está extraindo sais, minerais, tá? Aminoácidos, açúcares, tá? É um método de decocção, tá? Você fica ali fervendo, tá? E faz aquela sopa, né? Claro que você vai comer o que ficou também, o sólido, né? Você não vai filtrar, a menos que isso seja necessário, né? Com pessoas que não pode ingerir sólido, por exemplo. Então, você faz um caldo, você vai extrair ali na água, né? Tá? Bom, método de extração de plantas, tá, olha, aqui eu coloquei, então, várias que você já conhece. Então, né, você não precisa ser químico para fazer uma extração. Todo mundo faz um chá, né, em casa, tá? Um chá que seria infusão, tá? Bom, aqui eu não sei se ele está fazendo um ayahuasca, né? Isso aqui já é uma coisa um pouco mais rara, né? Imagino, né? Não sei se alguém de vocês já teve essa experiência aqui, né? Mas enfim, você faz ali chás dessa maneira. É uma decocção, né? Você fica cozinhando, tá? Vocês acharam graça, né, Luísa? Né? Então, isso aqui é uma história longa, né? Eu já tive uma experiência assim, porque eu tive um juiz e um advogado que nos procurou para fazer análise dessa bebida, do ayahuasca, tá? E ele mandou para a central analítica e foi detectado acetato de etila, tá? Então ele queria saber de onde veio esse acetato de etila, né? Aí eu fui ver que eles fazem esse cozimento durante dias, tá? E claro que isso não esteriliza, né? Então ainda fica ali fungos, né? Então você extrai os alcaloides, mas fica um monte de fungo ali, porque ela começa a fermentar essa bebida, né? Eles filtram, tá? E fica aquela bebida que eles tomam, e tem aquelas mirações, né? Aquelas experiências enteógenas, para ficar elegante, né? Mas ali tem um monte de fungo, então a gente descobriu, esterilizando para valer, numa autoclave, uma alíquota dessa bebida. Uma parte a gente não esterilizou, outra parte a gente esterilizou, tá? A parte foi submetida ao autoclave, a gente manteve fechado depois, ela não fermentou, tá? E o que a gente sugeriu é que, no ato da fermentação, o acetato de etila fosse formado, porque você tem ali o etanol, você tem ácido acético formado, e você tem enzimas também, né, de fungos, esterases, que fazem essa reação, né, de esterificação, tá? Então, foi essa história. Então, aqui, eles ficam cozinhando durante dias para extrair, tá? Não, o que dá o efeito do ayahuasca são alcaloides triptamínicos e beta-carbolínicos, tá? São duas classes de compostos, assim, estruturalmente muito semelhantes, mas que as beta-carbolinas, eu não tenho estrutura aqui, mas elas são inibidoras das chamadas MAO, monoaminooxidases, tá? Então, ela potencializa as monoaminooxidases, decompõe os alcaloides. Agora, quando você coloca um inibidor, tá? Aí ela é um sinergista, aí a triptamina, né? Aí ela vai atuar no sistema nervoso central, tá? Então, é um sistema para extrair os alcaloides aqui. Então, você fica cozinhando durante muito tempo, né? Se fosse chamado aqui um químico, tá? Ele não faria nada disso. O que ele faria? Faria uma extração voltada para alcaloide. Pegaria o pó da planta, faria uma extração com ácido clorídrico, tá? Para extrair somente os alcaloides,
Aí ele faria a neutralização, extraía em solvente orgânico. Isso aqui daria uma boa atividade, talvez, hein, para vocês, né? Atividade teórica, vejam bem, né? Aí você faria, então, a extração, tá? Então, você pega a folha, extrai com ácido, então o alcaloide vai ser protonado e fica solúvel na água, tá? Então, ela está na água, na forma de cloridrato, tá? Do alcaloide correspondente. Aí você neutraliza, extrai com solvente orgânico, ela é solúvel em solvente orgânico na forma livre, tá? Aí você concentra e tem ali, basicamente, o alcaloide. Então, aí você pega essa mistura de alcaloides e faz um comprimido, e você faz a dose correta, né? E aí você pode tomar. Mas ninguém faz isso, não sei por quê. Tá? Ficam tomando essa bebida que é um azedume, aí o sujeito começa a provocar, vomitar, porque está ingerindo ácido acético, né, que irrita o estômago, e aí eles entendem que esse ato de vomitar, vamos dizer assim, tá, purifica a alma, né? Nossa, é uma viagem isso, de fato, tá? Ó, aí a gente faz o café também, né? Que aqui é uma percolação, tá? Então a gente tem aqui situações no cotidiano onde fazemos, tá? Esse procedimento, né, de extração, tá? Então aqui só para classificar, né, adequadamente, tecnicamente o que a gente faz em casa, tá? Então você faz aqui, quando você faz um chá, você está fazendo uma infusão, tá? Você aquece, tá? Você não fica fervendo, porque o que acontece quando você fica fervendo o chá ali? Alguém pode me explicar? É mais ou menos óbvio que a parte toda aromática vai embora, né? Agora, por que ela vai embora, a substância ali? Porque a parte. Perdão, só estou falando da parte aromática, porque esses compostos são voláteis. São voláteis. Mas qual que é o ponto de ebulição, por exemplo, de uma substância que dá o aroma? Dos, sei lá, 30. Menos 30? até. Não, pode procurar aí. Procura aí ponto de ebulição, tá? Linalol. Olha, elas têm em geral 10 átomos de carbono. 198. É mais alto que o da água, então? É bem mais alto que da água. Vocês não viram a extração por arraste a vapor? Ah, sim. Sim. Tá? Você extrai ali o cravo, por exemplo, eu vou falar sobre isso. A gente fala de método de extração, mas é o método mais de destilação, tá? Mas se presta para as duas coisas, tá? Então, no chá, você tem um monte de substâncias que conferem o aroma, que elas têm em torno de pelo menos 10 átomos de carbono. Ela pode ter um pouquinho menos também. Tem aí hidrocarbonetos de 6 átomos de carbono, né? Que são aí hexenos, tem algumas coisas assim. Tem ésteres também, mas a grande maioria dos compostos que conferem essas propriedades organolépticas agradáveis, elas são C10 e C15, tá? Então, bom, se for um álcool C10, né, já vai ali para perto de 200 graus, né, tá? Se for C15, é acima, ainda superior a isso, tá? Então, agora, quando você faz um chá e você não fez um curso de química orgânica, quer dizer, não precisa, na verdade, tá? Todo mundo sabe que não deve ficar fervendo o chá porque o aroma vai embora, tá? Você está fazendo um arraste a vapor, esse que é o problema, tá? Quando você está cozinhando, tá chegando aquele cheiro de comida, né? Tá lá na sala, né? Sua mãe está cozinhando aquela comida gostosa, ela está fazendo um arraste a vapor, tá? Todo aquele aroma que está vindo pro espaço ali, no entorno, tá? São de substâncias que têm ponto de ebulição alto, na verdade, 150, 200, né? Só que, pelo processo de arraste a vapor, tá? As gotículas estão indo aí para o ar, conferindo aquele aroma hiperagradável, né? Na grande maioria dos casos, né? Pelo menos. Tá certo? Então, esse é o problema de você fazer um chá e deixar lá fervendo. Ele vai todo embora, o aroma, por arraste a vapor, tá? Então, o que você faz é aquece, né, e abafa, né? Coloca o sachê e deixa abafado, tá? Quando você coloca aquele pires em cima, tá? Geladinho, o que ela está fazendo ali é atuar como condensador,
tá? Então ela fica toda ali cheia de gotículas, né? Então a gente evita a perda desse aroma, tá? É quase um refluxo, Pedro, tá? Assim, é claro que uma hora, se você tiver muito, né, um volume muito grande, ela vai esquentar também, ela vai começar a vazar aqui, tá? Mas você está fazendo exatamente isso, você está colocando ali um condensador. Agora, se você deixar aberto e ficar fervendo meia hora ali, o chá vai perder totalmente aquela, né, o odor agradável, né? Você vai ficar só com coisas ali que não tem muito sabor, né? Ainda pode ser benéfico, porque você tem muito flavonoide, que, né, não confere muito cheiro, mas elas são antioxidantes, etc. Tá? Mas não ia ter graça nenhuma tomar um chá que ficou ali fervendo horas e horas, né? Tá? Agora, quando você faz um café, tá, você está fazendo a percolação, por definição, é a passagem do solvente de extração por uma camada, tá, do material. Então, aí você pode trabalhar com temperatura, tá, ou frio. Então, aqui no caso do chá, voltando aqui onde eu estava, a infusão, tá, então, você pode fazer a quente, mas você pode também fazer a frio, tá? Vocês conhecem o chimarrão, né? Tem algum gaúcho aqui? Ou alguém que Eu já não sou tomou? gaúcho, mas eu já Sim. tomei, professor. Oi? Eu não sou gaúcho, mas eu já tomei. É bonzão. Você tomou o quente ou o frio? Quente. Quente, mas você sabe que eles tomam frio também. Sim, é o tererê, né? É o tererê, Tererê eu exatamente. nunca E tomei. ali eles nem fervem, né? Já coloca a, a garrafa com água gelada mesmo, né? Então, também extrai. Então, ali é uma infusão, né? Tá? É uma infusão a frio, tá? Agora, quando você fica fervendo, tá? Isso aqui também pode ser um chá. Então, depende de quanto tempo você vai deixar. Então, é um misto, né, de infusão com decocção. Então, mas aqui, a princípio, ele é prolongado, tá? É quente e prolongado. Então, o ato de cozinhar é uma decocção, tá? Qualquer alimento que fazemos é um processo de decocção, tá? E aqui a maceração, que lembra um pouquinho, assim, você ficar... As pessoas falam, eu estou, assim, triturando, muitos falam, eu estou macerando, tá? É um pouco controverso isso, tá? Porque, por definição, a maceração em si é mais deixar em contato com, tá? Então, claro que é bom você deixar com material mais pulverizado, mas você pode deixar ali com etanol, quer dizer, a maceração tem mais a ver com solvente orgânico do que com a água, porque você fala assim, bom, eu vou deixar ali, né, fazendo uma infusão com solvente orgânico, seria a maceração, tá? Então, elas se confundem um pouquinho, tá? Então, aqui pode ser quente ou frio, tá? Mas está fazendo uma maceração também, só que com água, né? Então, a maceração fica um pouco mais para etanol e mais para solvente orgânico, e por um tempo prolongado, tá? E a decocção você fica ali cozinhando dias, tá? Com alguma finalidade, tá? Então você vai fazer ali tem uma, como é que chama aquela comida lá do norte que você bota folha de mandioca, fica cozinhando dias, tá? Para você decompor, tá? O cianeto e eliminar o cianeto, tá? Então tem uma outra finalidade ali, né? Que é você diminuir a toxicidade, né? Maniçoba, perdão, isso. Eu já morei em Manaus, eu devia lembrar disso, mas é que eu não tinha, que vai ocorrendo assim as ideias, né? E eu vou falando de uma maneira tecnicamente não seria muito adequada, né? Então, quando eu vou gravar a aula, eu me perco, assim, começo a falar coisas e aqui ao vivo, né? A gente se permite, né? Viajar um pouquinho, tá? Então, alguém aí perguntou se eu vou ficar lá, falar até o meio-dia, provavelmente eu vou chegar até a 1, né, se deixarem, né? Mas eu vou tentar controlar, tudo com o relógio aqui do lado, tá bom? E, enfim, vamos em frente, então. Tá, então, nesse processo agora, vamos em frente, tá? E vocês podem perguntar quando quiserem, tá? Isso eu acho que é a parte boa, né, de estar ao vivo, né? Tá? Então, essa maceração seria, então, a princípio, com solvente orgânico. Isso aqui é lá no meu laboratório, é um Erlenmeyer de 2 litros, tá? Então, é uma escala que eu quero obter quantidade já,
para a condição de laboratório, uma quantidade pequena seria fazer com 100 ml de solvente com 1, 2 gramas de material. Tá? Aqui eu estou com 200 gramas de pó, de uma raiz que tem uma substância que me interessa. Então, eu coloco aqui e deixo, tá? E troco o solvente, filtrando, é claro, né? Eu filtro, coloco mais solvente. Eu posso recuperar o solvente ali da concentração, eu recupero e coloco de volta para economizar o solvente. Tá? Então, o importante é secar bem o material. Tá? Aí eu faço a extração e a concentração para ter um extrato que pode estar ainda em etanol ou outro solvente. Tá? Então, tudo vai depender da finalidade. Se eu tiver ali, sei lá, 50 litros de solvente para concentrar, e se eu quiser obter o rendimento, tá, eu não preciso concentrar a secura, os 50 litros. Eu posso tirar 1 litro ou meio litro e levar a secura. Então, é só fazer as contas, a gente sabe quanto tem. Tá? Então, seria um erro pensar que eu tenho que concentrar tudo. Tá? E concentrar tudo é complicado, porque se você extrai com etanol, você vai para o rotoevaporador, tá? Alguma parte do chá que não possa ser extraída por água. Olha, a água extrai quase tudo, viu? Porque você está com ela quente, né? Então, ela extrai, obviamente, açúcares, sais, né? Íons, de uma forma geral. Então, vai um pouco de matéria orgânica. Ela não vai extrair polímero, tá? Porque, bom, proteína é um polímero, mas ela vai extrair uma parte significativa da proteína. A lignina, que é um polímero rígido, aí você não consegue extrair. Tá? Então, ao final de contas, é tudo que é extraído para a água que você vai tomar. Tá? Então, fica pouca coisa ali. E se você quiser esgotar aquele material, você tem que fazer N vezes essa extração. Então, tem aí alguns procedimentos que muitas pessoas utilizam, que é fazer esse processo aqui, né, de colocar o solvente, deixar ali um tempo significa 1 dia, 2 dias, larga o fim de semana, você não tem pressa, tá? Ela vai saturar. Então, aqui eu tenho um equilíbrio, tá? Entre o solvente penetrar no material e extrair, tá? Chega um ponto que saturou aqui o solvente e o material vai ficar aqui ainda. Então, você tira o solvente e coloca um novo. Aí ela vai extrair mais uma parte, tá? Quantas vezes você vai ter que fazer isso? Tá? Bom, tem a questão do custo-benefício, que envolve também o seu tempo de trabalho. Tá? Se você faz aqui 2, 3 extrações, tá? Você já extraiu uma parte significativa, quer dizer, com aquele solvente, que pode ser hexano, pode ser acetona, pode ser metanol. Então, o que você quer extrair? A parte mais lipofílica, a parte mais apolar, ou a parte de polaridade média, ou a parte mais polar, tá? Então, não tem assim um procedimento único para você extrair tudo. Se você quiser extrair a parte mais gordurosa, lipofílica, você não vai extrair com água, tá? Você pode extrair com água para extrair as outras coisas, mas aí você vai ter que secar para botar um solvente orgânico. Então, tem um procedimento que começa com menos polar, tá? Começa com hexano, então você vai tirar ceras, ácidos graxos, ésteres, né? Aí você vai aumentando a polaridade. Agora, uma extração só você não tira tudo. Então, quantas vezes você faz? Olha, tipicamente, eu faço 2, 3 extrações. Eu não faço 5, porque não acaba nunca. Você vai fazendo a curva de rendimento, ela aumenta assim rapidamente, depois ela vai chegando ao patamar. Tá? Então, esse é o problema de você querer extrair tudo e exaurir o material. Tá? Não tem fim. Tá? Em outras palavras, significa que um solvente, ela pega uma faixa de polaridade de compostos, o solvente seguinte também vai pegar uma outra faixa, só que vai indo para a faixa mais polar. Então, elas vão tendo uma sobreposição de composição. Tá? Então, um outro procedimento é você extrair tudo com metanol, por exemplo, etanol, que aí ela, por causa da diluição, ela pega também a parte mais apolar. Tá? Então, você pega lá semente, que tá cheio, semente de soja, está cheio de óleo. Se você extrair com hexano, tem muito lipídio, muito triglicerídeo.
tá? Se você extrair com etanol, só que você coloca bastante etanol, ela vai também solubilizar a gordura. Só vai aparecer isso quando você concentrar. Mas, professor, uma dúvida, perdão. Pode ser. Por exemplo, você tem uma substância que você quer extrair, e aí ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Aí Claro. você coloca 2 tipos de solvente, um solvente orgânico e um solvente como a água, que é polar. Tá. Você vai ter 2 fases, né? Normalmente, não se mistura solventes immiscíveis para fazer uma extração. Eu até gosto, e existe esse procedimento, tá? Então, você, por exemplo, tem um procedimento que é para microescala, tá? Você pega o teu pó de material e você coloca o diclorometano, tá? Que é apolar. Você pega 2 volumes desse, aliás, um volume desse, você coloca um de metanol e um de água, tá? E agita dentro de um tubo, de um Eppendorf, né? Um tubo pequenininho. Você sabe que é um tubo Eppendorf? Tá? Sim. É um tubo de polipropileno muito utilizado para pequena escala, né? Tem uma tampinha, você veda, você agita o pó ali dentro, e aí o que vai acontecer? O diclorometano vai para baixo, tá? E em cima você fica com a parte hidroalcoólica, metanol, água, só que embaixo você fica com pó também, tá? Então aí você centrifuga e tenta tirar as fases, tá? Então você consegue fazer extração, tá? E partição ao mesmo tempo. É um método bem legal. Agora, para fazer em grande volume, com grande escala, em grande escala, ele já não é muito bom, tá? Porque fica com essa fase toda aí, é mais fácil você se manter, tá? Usar os procedimentos que são mais tradicionais, tá? Então, isso aqui seria a extração do material sólido por um solvente, por um líquido, né? Tá? E esse líquido vai ser variável, vai depender da finalidade, então. Entendi, professor. Obrigada. Ok. Então, aqui você pode muitas vezes comprar um extrato líquido em etanol, né? Uma tintura, que é alguma coisa um pouco mais concentrada em etanol, tá? Então, claro, para finalidade de usar, né, na cosmética, você não vai colocar aqui de clorometano, né, o acetato de etila, você vai trabalhar com etanol. Então, para sempre que tem alimento envolvido ou contato, né, dermatológico com a pele e tal, etanol é uma boa saída ainda, né? Tá? Bom, dependendo do teu produto, se ele for um fitoterápico, você vai parar aqui, né? Você vai fazer a coleta do material, você tem que limpar para não deixar resíduo de fungo, aquela coisa toda. Aí você seca e moe, tá? E você vai vender o teu pó para fazer chá, etc, né? Tá? Então tem aqui um monte de detalhes. Então, Professor, essa característica do solvente é crítica, tá? E você não precisa ficar consultando essas tabelas aqui. Então, começa aqui com hidrocarbonetos, né? Bom, você pode querer usar um hidrocarboneto comercialmente disponível, né? Que é a gasolina, por exemplo, tá? Então, você pode utilizar querosene, gasolina e, bom, na verdade, no mercado, entre aspas, aí, do mundo, submundo, né? O cara tem uma refinadora de cocaína, né? O cara utiliza querosene, gasolina e mete ácido muriático, tá? Para precipitar, para extrair com água, enfim, tem todo um procedimento aí que você pode utilizar. Então, para extrair coisas apolares, tá? Se você depender aqui do que você tem acesso, tá? Eu acho que o que você tem aqui, por exemplo, acetona nesse ponto, tá? Bom, a água está aqui embaixo, ó, é um dos mais polares, né? Eu fiquei procurando se tinha alguma coisa mais polar. Olha, é difícil encontrar, viu? Eu acho que realmente dessa escala aqui a água é mais polar, tá? Você não vai usar piridina, tá? O problema aqui é o ponto de ebulição, né? Então, isso aqui é bastante importante para você depois se livrar do solvente, tá? Então, você trabalha com hexano em laboratório, 68, mas você utiliza um rótulo evaporador. Vocês conhecem um rótulo evaporador?
Não. No processo de destilação, tá? Se você fizer a temperatura ambiente, busquem aí, vocês estão aí, né? Procure assim, equipamento de rotoevaporador. Procurem por imagem, vocês vão ver. Então, é um destilador, só que ele tem uma entrada para vácuo. Ou seja, você faz uma destilação a pressão reduzida, tá? Então, ao invés de destilar 60, você abaixa ali para 30 graus, praticamente. Tá? Qualquer desses solventes aqui você consegue, até metanol também eu consigo. Bom, metanol é parecido aqui, né? Então, sempre a gente utiliza em laboratório, a gente não faz uma destilação para eliminar o solvente, jamais. Você faz uma destilação a pressão reduzida num rotoevaporador, tá? Então, é isso que a gente utiliza no laboratório de orgânica experimental também. Tá? Então, tem várias coisas aqui que tem ponto de ebulição alto que você não utiliza nunca, né? Tá? Que mais que utiliza aqui? Acetato de etila é bastante comum, tá? E o etanol, tá? Acetona, há vários outros aqui não, tipo dimetil sulfóxido, 189 graus. Você coloca DMSO, né, dimetil sulfóxido, algumas gotinhas quando você quer fazer algum ensaio biológico, porque ele é um solvente que dissolve quase tudo, né? Então ele ajuda, tá? E você não pode, bom, na verdade você está com ele em água e você quer tornar a substância solúvel, você coloca ali 2% de DMSO, tá? Então, depende da sua finalidade. Então, e aí você tem que fazer o controle também, água e DMSO, para ver se você não vai ter um efeito na tua célula e assim por diante. Tá? Então, baseado então nessa faixa de polaridade que a gente acaba meio que instintivamente conhecendo no dia a dia, né? Então você sabe que a polar está aqui e você pode utilizar alguma coisa intermediária, acetato de etila, tá? Acetona, então sempre algo que tem polaridade diferente, tá? Chegando à água. Então, se eu começo aqui com hexano, eu passo em geral para, bom, aqui está cloreto de etileno, né? Tá, bom, isso aqui é de clorometano, tá certo? Aqui seria, eu não tenho de clorometano aqui, tem? Em geral a gente fala de clorometano, né? Tá? Acetato de etila também é um solvente que se utiliza muito. Daí vem para metanol ou etanol. Acetona a gente não usa muito, mas é uma boa também, tá? E no final você coloca etanol água. Você faz uma mistura para extrair, tá? Bom, dá muitas etapas. De fato, dá muita etapa. Hoje o que nós fazemos no laboratório, bom, quando eu não tenho muito bem claro a janela de composto que eu quero olhar num cromatograma, tá? Eu faço com metanol. Aí eu pego basicamente tudo e aí eu faço um fracionamento numa pequena coluna cromatográfica. Isso é mais seletivo, é mais eficiente do que ficar fazendo N extrações. Eu tenho que repetir isso 3 vezes cada um. Então eu faço somente uma única vez e fraciono numa coluninha. Tá? Eu vou mostrar aqui uns esquemas que uma aluna de iniciação científica utilizou. Tá? Bom, essa escolha, então, tá, é importante você considerar. Falei, bom, o que eu quero analisar naquele cadáver, ou na flor, ou o que seja, tá, ele tem que dissolver o que você quer. Tá? Então, se você quer trabalhar com uma coisa hiper apolar, extrair com água só não é uma boa. Você vai ter que utilizar pelo menos etanol, metanol, tá? Alguma coisa que tenha uma faixa de polaridade que seja suficiente para capturar, para dissolver o que você quer. Essa questão do ponto de ebulição também é bastante importante, porque né, se você tem um volume muito grande, isso vai te consumir muito tempo, né? Você não vai botar DMSO para extrair alguma coisa e ele tem... Tá? Vai ser difícil de eliminar. A toxicidade também é bastante importante, tá? Você não vai trabalhar com benzeno para extrair alguma coisa polar, porque o benzeno é carcinogênico e assim por diante, tá? E, é claro, quando se pensa no custo, né, tudo isso tem que ser considerado. Então, o etanol, quase sempre, ele está presente aqui, né, nesses processos de extração, tá? Especialmente quando a gente fala hoje de economia circular, de reciclar, etc. Então,
Você vai pegar solventes que são complicados, que tem cloro, por exemplo, de clorometano, clorofórmio, vai ficar evaporando, então, compostos clorados, eles decompõem o ozônio, né, da atmosfera, então, tudo isso aí tem que ser considerado dessa nova temática hoje, né, que é você tentar meio que fazer com que esses aspectos aqui ambientais, né, bom, aqui já entra também social, governança, tem outros aspectos que estão aí presentes no nosso dia a dia, né, mas são centrados aqui na química verde, né, que é você não poluir, você reciclar, né, então tem tudo a ver com essa tendência aí que é bem correta, né, a gente tem que pensar nisso, né, então realmente é bem, diria, complicado, para não dizer desagradável, quando você vai andar numa trilha, você encontra um monte de lixo, né, e isso é algo realmente que machuca, né. Bom, aqui é um procedimento que eu já mostrei essa foto, tá? Isso aqui é um extrator, tá? Então tem uma torneira aqui embaixo e tem um coletor, tá? Que tipo de extração seria essa daqui? Tá? Essa empresa aqui ela já fechou, ela era uma empresa de bioprospecção, então ela utilizava aqui etanol, deixava aqui então o pó, fazendo o quê? Maceração, tá? Deixava aqui dias e dias, e aí fazia também uma espécie de percolação, tá? Então, a percolação por si seria simplesmente você coloca o pó aqui e passa o solvente numa certa velocidade, tá? Mas se ele passar devagar ou ficar fazendo a maceração, que seria o ideal, você consegue extrair melhor as coisas aqui, tá? Então, eu tenho quase um desse tamanho no laboratório e tem um maior ainda, tá? Então, a gente faz ali um misto, né, de maceração e uma percolação. Na verdade, a percolação aqui significa facilitar a operação, né, a operação unitária de você filtrar. Então, o que eu faço aqui é colocar uma gaze, um algodão, eu faço um filtro e coloco o pó bem acomodado, tá? E eventualmente passa um pouquinho do pó, tá? Mas isso aqui seria, na verdade, um tipo de um filtro, tá? Mas não deixa de ser também uma percolação, tá? Então, essas extrações todas, a partir do pó, coloco em contato, eu concentro, isso aqui é o roto-evaporador, então, tá? E aqui eu tenho uma entrada do vácuo, então o solvente destila mais rapidamente, tá? Uma temperatura mais baixa, condensa aqui, eu recupero, e daqui eu posso voltar para extrair, tá? Então, isso aqui é uma etapa do teu procedimento, aqui está numa escala, diria, gigantesca, né? Para você fazer uma análise por HPLC, eu posso fazer isso com 100 miligramas de material. Não com 10, tá? Mas se você não tiver outra opção, você faz com 10 miligramas, tá? Mas para fazer só uma determinação analítica, quantitativa, você não precisa fazer com 10 gramas de material, tá? Você faz numa escala apropriada. O importante é a homogeneidade do material, tá? E a parte da representatividade estatística desse pó que você está pegando diante de 1 tonelada de material, tá? Ou então diante da quantidade de indivíduos de plantas que tem numa certa área, tá? Porque a gente sabe que a composição química varia de indivíduo para indivíduo, então você tem que analisar, a rigor, 10 indivíduos diferentes, tá? A gente está fazendo determinações hoje de composição de uma única folha dentro da mesma planta, tá? E elas variam também, então você tem que juntar folhas para tentar ter uma representatividade melhor. Então, toda essa parte aqui de preparação da amostra, para você ter a informação correta, é crítica, tá? Suponha que você pegue uma folha ou duas para fazer uma determinação só, e por acaso você deu o azar da composição química dessa folha ser um pouquinho diferente. Aí você vai lá no final e diz, olha, a composição dessa planta é X, tá? Mas você não fez uma determinação sob o ponto de vista estatístico correto, tá? Então, aqui tem outras etapas, né, que é a remoção da clorofila, numa coluna, fazer a extração com solventes, né? Então, aqui tem algumas outras etapas que a gente vai falar daqui para frente. A coluna eu não vou falar, não, isso aqui já ficou para trás, né? E tem a parte analítica que também não vou falar. O que nos interessa aqui nessa parte do curso, hoje, é a extração, tá, de material sólido ou extração líquido-líquido, tá? Essa daqui já passei também, eu posso, eventualmente,
extrair o material fresco também. Tá? Eu coloco ali no triturador né, eu já mostrei esse vídeo para vocês. Isso aqui está até na forma de vídeo, mas eu não vou mostrar de novo. Já são quase 9 horas. Só quero dizer que também você pode fazer com material fresco, tá? Só que tem pequenas complicações, tá? Que é isso aqui. Tá? Quando você coloca o teu material, tá? Vamos dizer, vivo, tá? Seja animal ou vegetal, você tem atividade enzimática ali. Então, o ideal é você tirar essa água do material, ou secando numa estufa, ou fazendo uma liofilização. Então, você congela o material em nitrogênio líquido e coloca no alto vácuo. Então, a água vai diretamente, né, para a fase de vapor, e você desidrata o material, e isso acaba com a atividade enzimática. Aí você entra com solvente orgânico para extrair. Tá? Então, você deu se chama de quenching, né, de você paralisar tudo, colocando nitrogênio líquido e fazendo essa remoção da água. Quando você não faz, que é o caso aqui, que eu estou mostrando na projeção anterior, você tem, em solução, mesmo com solvente orgânico, você tem uma certa atividade enzimática ainda, especialmente em etanol e metanol. Tá? Então, é bastante frequente. Você tritura o material, filtra, ela está meio que esverdeada, mas aí ela vai começando a ficar escura, vai ficando avermelhada, tem um monte de coisa oxidando ali. Tá? Então, uma única maneira que você tem é monitorar. Tá? Você pode fazer isso, mas você tem que saber o que está acontecendo. Então, você tem que ter um controle também. Você tem que pegar uma alíquota desse material que você vai extrair e você deve fazer a secagem no liofilizador. Então, aí você tem, tá? De novo, tem a questão da representatividade, né? Então, você tem um controle do material que você secou, tirou a água, tá? Na estufa, você já não sabe o que está acontecendo. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Você tem que secar com bastante parcimônia, né? Você não vai botar ali a 100 graus diretamente o material, que ela vai ficar cozinhando também um tempo até secar. Tá? A liofilização é um método mais seguro. Você joga nitrogênio líquido, você já deu o quenching, tá? Você parou tudo, aí você vai tirar a água. Aí fica com o material hiper sequinho e você extrai com qualquer solvente que você queira. Tá? Então, aqui você pode monitorar, controlando, né, comparando o extrato formado, tá, com um material que não passou por esse processo aqui. Então, aqui você pode ter produtos que são formados pela atividade enzimática, o que não é necessariamente ruim, né? Você pode, eventualmente, ter produtos biotransformados que podem ser interessantes, pode ter até mais atividade biológica, eventualmente, tá? Não que isso vá acontecer. Tá? Então, mas, de fato, eu já fiz várias vezes esse tipo de procedimento e a gente tem coisas que são formadas ali. Tá? Não é ruim, mas você tem que saber explicar aquilo. Tá? Você não vai dizer que aquilo lá é produto natural. Ela pode estar sendo um produto formado numa condição, na presença de enzimas, ela pode ser um artefato enzimático. Tá? Bom, essa extração, se você quiser acelerar, se você não quiser deixar em repouso, você pode colocar aqui numa condição de refluxo. Tá? O que é isso? Então, aqui tem um banho por uma manta, né? Então, essa manta é aquecida eletricamente, você controla aqui, né? E você sabe qual que é o solvente aqui. Agora, por exemplo, você pode colocar aqui água e um pó de uma planta, tá? Você taca a temperatura aqui, 150 graus, tá? Mas não precisa, você pode botar 110, 120. Agora tem que fazer ela ferver, se você quiser que ela entre em ebulição, tá? Então, normalmente você coloca numa condição um pouquinho forçada, porque a temperatura aqui da água, ela não vai passar de 100, tá? Ela começa a entrar em ebulição, a temperatura fica constante. E aí ela vai condensar e vai ficar voltando aqui, tá? Então, essa é a vantagem de se utilizar um condensador de refluxo. Aqui pode ser de bolas, tem vários tipos de condensadores. Tá? E isso permite que o solvente, seja ele água de clorometano, não vá embora. Né? Então, como é que eu vou fazer isso num sistema aberto? Não? Eu quero fazer com aquecimento.
você fica ali aquecendo, o negócio seca, tá? Então, não dá. Você pode aquecer, obviamente, por alguns minutos, né, no sistema aberto, você tapa ali com papel alumínio, né, mas você vai sentir que o vapor começa, né, a chegar ao teu nariz, tá? Então, tecnicamente, o melhor é utilizar, se você quiser fazer isso durante horas, tá? Eu quero extrair bastante, aquece num condensador, numa condição de refluxo, tá? Aqui é banho de água, tá? Então, eu não quero uma temperatura tão alta, não preciso ficar fervendo, tá? Então, você coloca ali a 70 graus e você vai conseguir ferver. Como serve para o método de refluxo, de extração, simplesmente você tem o solvente em contato com o material e você quer aquecer, tá? Se você não tem isso, você está trabalhando com o balão aqui aberto, o solvente vai embora. Você perde o solvente. Agora, esse tipo de condensador, tá? Ele vai possibilitar que o solvente suba aqui e desça. Ele não vai sair por aqui por cima, porque aqui ele resfriou no caminho. Estou passando aqui água, tá? A água vem por aqui e sai por cima, sai por aqui, tá? Deu para entender? Mas, professor, isso serviria como método de extração se eu colocasse, por exemplo, uma planta aí, e aí eu coloco água e deixo isso esquentando para tudo que eu quero ir para a água? Exatamente. Você É pode, então, extrair numa condição bem mais drástica do que a temperatura ambiente, Henrique, tá? Entendi. Tá? Entendi. Então, ou você faz, assim, a temperatura ambiente, mas você vai ter que trocar muitas vezes essa água para extrair tudo. Então, você força a condição, fala assim, ó, quanto mais aquecer, eu aumento a solubilidade das substâncias, né, por causa da temperatura, tá? Essa é a parte crítica, né? Então, o pó tem que estar bem dividido, aí você coloca o solvente desejado, tá? E você bota aqui para refluxar. Aí resfria, filtra o material e concentra. Tá bem? Entendi, obrigado. Aqui tem em vários momentos aqui eu coloquei vídeos, esses vídeos também estão ali no site, no Moodle, tá? Eu não vou ficar entrando em cada um deles, vocês podem utilizar. Eu achei esse vídeo aqui bem legal também, que ele mostra em escala industrial o tipo de equipamento, né, que fica ali. Aqui, na verdade, utiliza-se água, porque ele tem um glicosídeo aqui, né, nessa parte aqui também, então, o esteviol, que é um diterpeno, tem 20 átomos de carbono no seu esqueleto principal, ele é 300 vezes mais doce que o açúcar, então, para quem tem diabetes, etc., né, então, acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né. Então, vem como estévia, enfim, ocorre dessa planta, e tem plantas de extração, tá, que, então, envolvem a extração em escala bastante grande, tá? Então, dê uma olhada também nisso, que é bem legal. Eu não conhecia esse tipo de instrumentação em escala industrial. E aqui também é quente. Tem um outro procedimento que é bastante comum em laboratório, que é esse aqui. Esse equipamento aqui chama-se, o conjunto aqui chama-se, quer dizer, o Soxhlet é esse conjunto aqui só, tá? Essa parte. Tá? Aqui é um condensador de bolas. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Então, é uma situação de refluxo, tá? Eu coloco aqui o pó, o solvente, e ele vai subindo aqui, tá? Ele vai esquentar todo esse sistema aqui, vai condensar aqui, e vai pingar dentro de um copinho de papel, é um papel de filtro, na verdade é um copinho, você pode comprar esse copinho pronto, tá, para Soxhlet, ou você pode fazer e grampeia, tá, e coloca o teu material de extração, eu não coloco a planta aqui, eu coloco aqui, perdão, tá, eu coloco a planta neste copinho, aqui só tem um solvente e tem a pedra de ebulição para fazer com que a destilação seja mais homogênea, tá, então você condensa o solvente aqui, ele vai cair aqui, ele vai encher até atingir o nível desse sifão aqui, tá? Esse sifão aqui, ele é estreito, bem nessa parte aqui, tá? Então, quando o solvente chega nesse ponto, ele faz essa coluna e desce puxando tudo, tá? Então, esse ciclo aqui se repete várias vezes. Encheu até aqui, ele esvazia. Então, eu vou passando o solvente,
por essa parte aqui, ele está extraindo a frio, tá? Porque o solvente está caindo aqui, ele até esquenta um pouquinho, tá? Mas não está tal qual a temperatura aqui embaixo. Então, o solvente está condensando, se eu colocar aqui água gelada, então, tá? Ele vai manter a condição aqui relativamente uma temperatura bem mais baixa do que aqui embaixo, tá? Ele acaba esquentando aqui por causa dos vapores, né? Tá? Mas é esse o princípio, tá? Você utiliza pouco tempo, aliás, pouco solvente, né? É um método de extração contínuo e pouco solvente, tá? Então, é um método econômico até certo ponto, né? Então, você vai utilizar energia elétrica aqui, tá? E aí você pode colocar em série o material assim. Então, N amostras, podem ser iguais, podem ser diferentes, e o sistema de condensação, você vai passando de um frasco, ele sai por aqui, tá, entra aqui, sai por aqui, vai para o outro, alimento de baixo. E assim sucessivamente, tá? Não dá tempo de esquentar. Você mantém um fluxo num ritmo adequado para que todos os condensadores fiquem mais ou menos na temperatura ambiente, tá? Eu coloquei até o tempo aqui do vídeo no qual aparece isso aqui, acho que eu também vou passar reto. Então, dê uma olhada nesse vídeo que tem a extração por Soxhlet, que foi aqui criado pelo Franz, né, em 1879. Professor, esses vídeos que estão aí são os que estão no Moodle, né? Exato. São os mesmos vídeos. Ah, tá. Vou colocar só esse aqui que eu acho legal. Aqui está isso aqui. Esse aqui. Esse aqui é de refluxo. Então eu posso só colocar aqui assim. Ela coloca o material, coloca aqui nesse balão. Em inglês eu acho que ela é indiana. Mas é legal que tem muita coisa escrita, né? Então, tá, isso aqui seria, então... Vou colocar aqui. Numa condição como essa, é importante que você coloque sempre pedra de ebulição. Tá? Vocês sabem o que é pedra de ebulição? Sim ou não? Não. Não sei. Tá. Quando você não coloca dentro de uma condição de destilação, de refluxo ou de destilação, poderia ser, se você não coloca nada, a parte em contato com a superfície do balão, que por sua vez está em contato com o aquecedor, ele superaquece, tá? E de repente ele forma umas bolhas e ele explode, bluf, tá? Ele projeta, tá? A pedra de ebulição atua no sentido de você fazer com que o solvente entre em contato com aquela porosidade, tá? Por causa da área de contato que é grande, então é uma porcelana, e ela começa a formar bolinhas, ela vai evaporando ali. Isso ajuda a homogeneizar o sistema, tá? Então, toda destilação, você tem que colocar necessariamente pedra de ebulição, a menos que você tenha um agitador magnético, tá? Então, você tem um magneto embaixo dessa manta, e você faz com que ele comece a girar, tá? Então, isso ajuda a manter o sistema homogêneo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Esse aqui é o Soxhlet, tá? Esse aqui é o... Ésteres do glicerol, 1,2,3-propanotriol para os íntimos, com ácidos gráficos. Eu vou passar reto aqui. De ligação. Ó, então, o que ele tem aqui... Olha, ele faz o seguinte aqui, ele tritura a soja. Então, se você coloca o grão de soja para fazer essa extração, tá, por Soxhlet, o contato não é muito bom, né? Tem que penetrar o solvente, qualquer que seja, lá dentro da soja para extrair. Então, ele faz aqui uma torta, um pó, né? E ele está extraindo aqui provavelmente com hexano,
Tá? Então, ele coloca o material. Aqui é o caso do refluxo. Ele colocou o material aqui. E aí vai destilando, ele condensa e vai enchendo esse copinho aqui. Aí ele atingiu aqui o sifão, aí o solvente vai descendo todo, né? Tá? Então, é esse o princípio do método. Bom, o SOX ele tem que ser muito bem construído, né? Então, ele tem que ter aqui um estreitamento, porque senão ele simplesmente começa a descer, tá? E nunca faz essa coluna, tá? Para sugar todo o conteúdo, tá? Então, enfim, tem vários procedimentos aqui que vale a pena dar uma olhada. É uma tentativa desesperada de tentar mostrar alguma coisa para vocês, tá? Não tão desesperado assim, né? Ó, essa extração por Soxhlet, então, ela tem aí, bom, tem um custo do equipamento envolvido, tá? Então, eu não faço ideia de quanto custa isso, mas eu chutaria de R$ 1.000 a R$ 2.000 essa peça aqui, tá? O condensador, talvez mais 1.000 aí. Então, não é tão barato assim, né? Mas também não é tão impossível, né, de comprar. O que você... Alguém perguntou algo? Acho que não, professor. Não? Tá. Então, o que eu estou mostrando aqui é que, primeiro, aqui tem um piche, tá? Um óleo bruto, e da mesma maneira que, no caso da soja, que você tem que pulverizar o material, vocês imaginam colocar aqui um piche, tá? Aqui dentro. O que vai acontecer? Você não vai ter contato com o solvente, tá? Por todo o material de uma maneira homogênea. Ela vai ficar mais a nível de superfície. Ela vai extraindo, mas vai demorar muito, tá? Então, uma alternativa é você colocar o teu material, aqui no caso essa graxa toda aqui, misturar com substrato. Aqui é alumina. Pode ser areia grossa, pode ser sílica, tá? Algum substrato, algum suporte inerte. Isso vai aumentar a área de contato, tá? Então você mistura tudo e coloca uma certa quantidade aqui dentro, tá? E aqui vai fazendo extrações com diferentes solventes, tá? Aqui ele começa com... Eu confesso que eu nem entendi muito bem essa sequência aqui, porque eu começaria, na verdade, com heptano, tá? Ele começou com acetonitrila, que é mais polar que heptano, depois veio para um polar. A acetonitrila está intermediária, né, entre metanol e heptano. Então, eu não entendi muito bem isso aqui. Eu colocaria quizano primeiro, depois, eventualmente, tolueno, acetonitrila, depois metanol. Deixaria o polar para o final, tá? Ou seja, você pode escolher uma sequência de extrações e cada uma delas ficar aqui um tempão, que está 24 horas aqui, mas é um bocado de tempo, tá? É uma extração bastante exaustiva. Vai acontecer aqui N vezes o ciclo de trocar o solvente, né? Bom, o contato, né? Você pode colocar o teu pó do material numa certa temperatura, pode ser com calor, pode ter agitação, pode ser agitação mecânica também. Então, você tem ali um motor, que isso acontece muito em escala industrial. Você tem umas pás gigantes que ficam ali mexendo. Tá? Senhor, pode tirar uma dúvida? Perdão? Não, eu queria tirar uma dúvida só. Desculpa, eu tinha baixado o meu alto-falante, então tinha alguém falando, aí eu acabei ficando em dúvida se era do vídeo aqui. Pode falar. Então, eu queria saber, no caso dessas extrações em série do Soxhlet, você Sim. vai passar aquele conteúdo que vai ficar no balão pro próximo e misturar com outro Montado. Eu tenho que ir trocando. Então, essa fração aqui contém uma certa composição. Tá? É essa a pergunta? mas como é que eu vou fazer essa sequência em série? Tipo, o que eu extraí tá nesse balão. Aí eu coloco outro balão com metanol. Aí você prepara outra
Não, então, o material que está aqui, eu não mexo, tá? Eu posso fazer uma sequência de extrações para ter várias frações Ah, que são resultantes. Obrigado por perguntar, Samuel, né? uhum. Obrigado por perguntar, porque a gente, na nossa cabeça, a gente pensa de um jeito, acho que todo mundo pensa igual, né? Mas para quem nunca viu, de fato, tem que esclarecer, tá? Então, aqui, olha, você tem diferentes frascos, né, que você foi coletando, tá? Então, eu questionei essa sequência aqui, mas não importa, tá? Você pode fazer uma sequência de pelo menos 2 ou 3 solventes, né? Eu começaria, de uma forma geral, com solvente pouco polar, tá? Eu extraio, aí vou ter a fração do heptano, na primeira aqui. Aí eu vou com solvente um pouquinho mais polar, de clorometano, acetato de etila, tá? Acetonitrilo é meio caro, então eu não usaria, tá? O tolueno também eu não usaria por causa da toxicidade, tá? Então, do heptano eu pularia para de cloro também, que não se usa muito, então acetato de etila, acetona e depois metanol. Eu teria 3 frações mais ou menos relativamente distintas entre si, tá? Isso para tentar obter diferentes extratos do mesmo material. Ah, entendi. Então, mesmo naquela primeira que eu mostrei, aquele Erlenmeyer grande, eu vou direto para metanol, tá? Mas, porque a substância que eu quero sai em metanol. Aí eu concentro, eu consigo cristalizar diretamente a substância, tá? Agora, se você vai pegar uma planta que você não conhece nada, você não se importa em ter várias frações, aliás, você quer fazer isso, tá? Então você faz com um aumento de polaridade, tá? Não o contrário, porque se você começa com metanol, você já vai extraindo quase que tudo, tá? Então não faz sentido começar a ter metanol por aqui e depois extrair com hexano, tá? Bom, o metanol, claro, ele tem preferência por compostos mais polares, né? E o hexano por mais apolares, hidrocarbonetos, tá? Então eu começaria com hexano, com heptano aqui, o hexano, tá? Então Entendi. você consegue meio que fazer uma extração fracionada, entendeu? Uhum. Então, a parte de cima você não mexe, só vai trocando os balões com diferentes solventes. Teria 2 procedimentos. Você pode manter o mesmo, tá? Então você vai, em cada uma dessas ser independente, você faz com diferentes solventes. Você pode fazer isso também, não é errado, tá? Ah, tá. Agora eu posso pegar um mesmo material e fazer uma extração exaustiva nela, com diferentes solventes, tá? O importante aqui é você ter uma caracterização desses extratos. Então, o que você quer, tá? Então, se você faz nessa sequência de extração exaustiva, você vai ter que ter algum parâmetro ali na frente que vai te demonstrar onde é que está o que você quer. Significa qual fração dessas, por exemplo, deu atividade contra fungo, por exemplo, ou qualquer que seja a propriedade biológica, se você estiver buscando isso, tá? Se você quiser buscar só a fração polar, então você extrai com heptano, com acetonitrilo e deixa o metanol, água, por final, você vai pegar a parte mais polar, tá? Se você fizer diretamente com o metanol água, você vai também pegar a parte polar, vai pegar um pouco menos a parte apolar, tá? Então você pode, na verdade, utilizar ou um procedimento ou outro procedimento, não tem problema. Então, você pode aqui, então, utilizar agitação mecânica ou usar um vibrador, né, um ultrassom, tá? Então, isso aqui a gente utiliza normalmente para limpar a vidraria. Você coloca aqui tem água, tá? E você precisa desse contato com a água por causa do tipo de vibração. Então, a molécula da água, ela tem um comportamento que ela vibra, tá? E ajuda a dissolver ou impurezas que estão na vidraria, né? Ou então a penetrar no material. Você pode utilizar solvente orgânico aqui também, a gente utiliza isso, para penetrar no material e extrair. Então, se você coloca ali um cristal do material, aí você coloca ali um solvente, ele está demorando, tá? Você pode quebrar com uma espátula, tá? Mas está demorando para dissolver. Você vai lá e coloca assim, 30 segundos, ela fica vibrando, tá? Esse vídeo aqui, ela é até legal, que
dá para escutar o barulho dela. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que é o último que eu vou mostrar, viu? Acho que ela está aqui. Ela está aqui já, aberta. Vou caprichar no volume aqui, hein? Had in the past. Patented IR sensor provides a Ah, completely isso aqui é different outra coisa. experience to that Isso which you aqui é have outra ever had coisa. in the Isso aqui é o, past. isso aqui é o Vortex. Só um segundo, hein? Esse aqui é um equipamento que tem todo um controle. Você calibra ele, mexe. Esse aqui é uma sonda de ultrassom, tá? Você tem um controlador. Eu tenho um desse também. Um pouquinho diferente. Tá mais ou menos aqui para o final. Esse é o barulho que é ensurdecedor. Tá dando para ouvir isso? Olha, eu coloco um plug no ouvido e eu saio de perto quando acontece isso aqui. Como é que vocês estão aí? Estão cansados? Dá para continuar um pouquinho mais? Acho que eu tô... Professor, pode Sim. ter um intervalinho lá para umas 10? Pode ser até... Deixa eu ver quantas projeções eu tenho aqui. Vou mostrar o todo aqui, pra te ter uma ideia, tá? Acho que mais da metade ainda, né? Tem metade aqui ainda. Mas vocês estão cansados já ou não? Tá dando para aguentar? Olha, eu acho que até a metade da aula, umas 10 mais ou menos, eu aguento. Não sei como é que tá o pessoal aí. Mostrando coisas assim, a gente vai até se distraindo um pouco, né? Bom, deixa eu ver até onde aqui. A gente pode parar aqui nessa extração aqui. Tem a extração líquido-líquido, que é essa parte aqui. Então, eu vou pelo menos até aqui. Já tô indo, quase chegando lá. Tá? A gente para aqui para uma água e aí ninguém cansa. Tá? Então, veja e ouça um sonicador em operação. Tá? Isso aí é poderoso, tem gente que não gosta, acha que decompõe. Tá? Então, pode gerar espécies radicalares ali também, que pode levar, então, a uma eventual decomposição, né? Tem um outro equipamento que é para agitação, basicamente mecânico, tá? Então, um daqueles vídeos era isso. Você coloca aqui o tubo, aqui é um Eppendorf com esferas de aço, e coloca o material. E você coloca aqui, ele fica agitando muito rapidamente, tá? Por que esse método aqui muitas vezes é conveniente? Porque, especificamente nesse caso aqui, isso aqui era um projeto de uma aluna de iniciação, no qual ela estava interessada em analisar as fezes dessa lagarta aqui. Tá? Então, elas são pequenininhas, eram pequenas quantidades, então ela coloca aqui no Eppendorf de 2 ml ou 3, tá? E dá essa triturada aqui, aí centrifuga, a esfera fica embaixo, obviamente, porque é de aço, e ela coleta o material de cima para fazer a extração. Tá? A gente tem usado esse tipo de metodologia com Vortex para pequena quantidade. Tá? E aí também existe esse outro equipamento, que esse aqui é da professora Marina Tavares, no bloco 5 superior. Aqui vocês estão vendo as esferas de aço, né? É a mesma que a gente utiliza ali no Vortex. A gente coloca nesse equipamento que ele também funciona dessa maneira. Ele não é só uma rotação, não. Ele fica vibrando e rodando, tá? E tem esse outro aqui que também, acho que eu já mostrei para vocês, imagino, tá? Você coloca aqui os tubos com esferas de aço e ele fica vibrando também num ritmo muito forte. Aqui dá para ver como ele oscila, né? Então ele tem uma rotação
assim mais ou menos, tá? E, bom, esse aparelho estava em demonstração no laboratório, eu ainda não tive a chance de comprá-lo, mas vamos ver daqui para frente, tá? E tem, deixa eu ver aqui, são 9h30, acho que dá para avançar um pouquinho mais. A parte de extração líquido-líquido, que essa etapa aqui é muito crítica para boa parte das atividades experimentais da nossa disciplina, tá? Então, aqui também tem um vídeo de extração da cafeína do chá, tá? Então, quando você faz o chá, parte da cafeína vai para a água, tá? Essa água que está com a cafeína, você consegue extrair com solvente, tá? Aqui no caso é utilizado de clorometano, então você coloca no funil de separação e consegue então capturar a cafeína que estava, tá, no chá. Aí você fica então com o diclorometano, tá? Você agitou no funil de separação e você tem que colocar um pouquinho de secante, porque tem um pouco de gotícula de água ali. Aí você concentra, você elimina o solvente orgânico e fica com o pó, tá? Com cristais da cafeína, tá? Eventualmente mais alguma impureza que tenha vindo aí, tá? Então você usa em várias circunstâncias. Aqui é o Clevenger, né? São flores de camomila que você está fazendo um arraste a vapor. Isso aqui é um aparelho conhecido como aparelho de Clevenger, tá? Então, está fazendo arraste a vapor, ele vem aqui, neste caso, o condensador, né, tem essa finalidade, ele vai condensar, mas ele vai condensar para um outro frasco e ele vai cair aqui, a fase condensada. Aqui em cima está azul, né, tem uma camada azul, que é o óleo contendo azuleno, que é uma substância que está aqui na parte aromática do cravo. E aqui, nessa altura, está a água que está vindo aqui por baixo, quando ela enche até aqui, ela começa a voltar para cá, tá? Eu não sei se dá para ver, mas aqui você tem uma água um pouco turva, tá? Porque aqui é uma outra situação, aqui acho que era o óleo do eugenol, tá? Então, o óleo do cravo, o eugenol, ele tem um rendimento muito alto, tá? Então, você coloca ali 100 gramas, você observa uma boa quantidade de óleo. Ali no caso anterior também tinha bastante, né? Então, aqui você fica com o óleo essencial, que ele é menos denso, quase sempre ele é menos denso do que a água, tá? Algumas vezes forma umas gotonas aqui assim, e ela vem para o fundo, tá? Então, isso aqui é um pouco variável, essa questão da densidade. E aqui na água, tá? O que a gente tem? Só água ou tem uma água com um cheirinho, tá? O que vocês acham? Obviamente que vai contaminar a água, tá? Ele está predominantemente aqui, tá? Então ele tem atração entre as moléculas apolares, tá? Mas na água, tá? Será que tem alguma coisa ali orgânica? Tá? Se você tira por cima aqui, ou tira por baixo toda essa água que está aqui, tem uma torneira embaixo, essa água aqui está toda saturada de óleo essencial. Tá ok? Professor, como que você sabe quando acabou essa destilação, em relação à Boa temperatura? pergunta. Você pode deixar aqui, por exemplo, um certo tempo, meia hora, 1 hora, você vai vendo aqui a gota aumentar, né, a camada, tá? Aí você pode, olha, tá na hora de eu parar, porque eu quero fazer um lanchinho, tá? Deu 1 hora. Você ou recolhe por cima com uma pipeta, tá? Ou você drena todo o material por baixo, que seria aqui, tá? Então, primeiro, se você drenar toda essa água, aí você para bem aqui onde fica o óleo. Aí você coleta, tá? Essa água toda que eu vou falar agora, daqui a pouco, ela está saturada, tá? Então você pode fazer uma extração dela. Aí você, então, coletou tudo, aí deixa, continua a extração. Ela vai encher, aí você fica de olho no nível do óleo, até perceber que, fala, olha, não está saindo mais quase nada. Então você vê até pela condensação, você vê a gotícula caindo aqui, você vê a gota d'água, obviamente, mas você vê que tem gotículas que não se misturam com a água, tá? Então, é como se fosse um óleo mesmo. Tá? Então, você fica de olho, tá? Para ver se está formando mais óleo aqui. Essa é a única maneira, tá? Questão de temperatura constante, assim, tipo,
quando ela sobe um pouco, porque eu lembro que o Jonas falou na aula dele, essa questão da temperatura, tipo, se a temperatura se mantém constante é porque não acabou ainda a destilação por arraste. E Tá. aí, não Aqui, sei. no caso, você só tem predominantemente a água, né, como fase. Então, você tem a composição do óleo, que é bem pequenininha, né? Então, tudo que importa aqui é você ter a pressão, a somatória das pressões, né, a lei das pressões parciais de Dalton, tá certo? Então, a água ferve a 100 graus. Mas se ela contribui com uma pressão parcial de 95, 97%, ela não chegou ainda à pressão a temperatura de destilação, porque nessa temperatura, o segundo componente, que na verdade é uma mistura, que é o óleo, ele vai contribuir com uma certa quantidade também de pressão. Então, na somatória, a pressão total é igual da atmosfera. Tá? Então, ela está fervendo, ela está destilando numa temperatura, no arraste, a temperatura é algo inferior à da destilação da água pura. Tá? Essa que é a grande vantagem do método de extração por arraste a vapor. Você destila essa mistura numa temperatura ligeiramente inferior à da água pura. Tá? Vocês se lembram disso? Tá? Você nunca mede na prática a temperatura aqui, porque você não se importa muito com a variação. Tá? A temperatura oscila, especialmente quando você tem uma mistura miscível. Então você destila tá? Aí ela dá aquela caída, aí vem um outro solvente, tá? Mas aí eles são miscíveis. O comportamento é um pouco diferente. Então você tem aqueles patamares de temperatura. Destilou primeiro, tá? Estabilizou. Acabou, ele vai dar uma caída na temperatura, porque o solvente, o segundo, não vai atingir o termômetro. Tá? Aí você continua aquecendo, ele volta a aquecer e atingir o bulbo do termômetro. Aí você tem um aumento de temperatura até mais ou menos terminar o segundo solvente. Aí a temperatura cai de novo, porque já não tem mais nada chegando ao bulbo do termômetro. Tá certo? Entendi. Neste caso aqui, eu nunca meço a temperatura, eu deixo ele fervendo. Tá? Eu boto uma temperatura ali de 130 graus, 150 graus, ela está condensando. Então, vamos ver como é que está o nosso equipamento aqui. Ó, o Clevenger, ele não tem nem entrada aqui. Ele pode ter uma entrada aqui para termômetro, tá? Que eu colocaria aqui, mais ou menos, o bulbo, né? Esse Clevenger não tem termômetro. Não me importo. Eu deixo aqui fazendo até, basicamente, começar, eu não ver mais uma camada aqui de óleo. Tá? Normalmente, isso leva 3 horas. Tá? Então, depende da quantidade relativa de óleo aqui também. Então, se tiver muito óleo, ele ainda continua. Mas se você quiser pegar com uma pequena quantidade de material, meia hora ali você já tem ali quase tudo. Tá? Então, aqui você tem, dá para ver uma gota de óleo, tá? E você tem aqui uma água esbranquiçada, que ela está saturada do óleo essencial. Tá? Então, isso nós chamamos de hidrolato, que tem toda uma finalidade aqui em aromaterapia, porque ele tem aquele cheirinho, então, seria de certa maneira, um subproduto da destilação por arraste a vapor, mas ela pode ser feita especificamente com essa finalidade. Eu faço um arraste, eu não tenho muito óleo, tá? Mas eu posso tirar o óleo e utilizar essa água saturada, tá? Para fazer algum cosmético, água de banho, sei lá o quê, tá? Então, tem várias propriedades aqui que variam em função da composição química, que tem uma certa finalidade, tá? Eu estava preparando isso, e comecei a buscar, né, meio que definição de hidrolato e, bom, em tempo de pandemia, né, a gente começa a ver coisas, né, então eu achei isso aqui, olha, isso aqui eu até cortaria da aula, mas eu deixei aqui, tá? Florais de Bar, não sei se alguém conhece, eu nunca usei, tá? Então foi criado aí por um bacteriologista chamado, acho que Edward Barr, em 1800 alguma coisa. Ele se tratou como essa maneira, que é baseado na homeopatia, tá? Então, em épocas de pandemia, né? Então, aqui, medo, insegurança, perda de interesse, solidão, sensibilidade,
desesperança e desespero, preocupação. Bom, essa 8 aqui foi por minha conta, tá? Será que eu assisto a CPI, né? Porque a gente fica ainda mais, né, aborrecido, né? Isso aqui é só uma pausa, tá? Então, a gente obtém o hidrolato. Aqui eu perguntaria, qual que é o efeito da temperatura na solubilidade, tá? Primeiro você faz ali o arraste, e como ele está meio quentinho ainda, nem sempre ele está turvo. Aí você abaixa a temperatura, deixa aqui no repouso, ela fica mais turva ainda. Tá? Qual que é o efeito da temperatura aqui, então? Quanto mais alta, maior a solubilidade, tá certo? Concorda? Sim ou não? Sim, sim. Ó, é mais ou menos óbvio, né? Tá? Tipo, não depende do composto? Tem alguns que aumentam a solubilidade, tem outros que diminuem? Para diminuir com a temperatura, eu não conheço. Via de regra, para a grande maioria dos compostos orgânicos, a gente considera que eles são pouco solúveis na água. Agora, se você aumenta a temperatura, ele tende a solubilizar mais, tá? Por causa da vibração inerente, né? Tá? Acho que gases funcionam ao contrário, né? Pode Ah, ser. é. Eu Gases acho está que certo. Aí você compostos iônicos também. tá certo. Isso, tá? Um Entendi. outro fator que contribui, então, tipicamente a gente faz uma extração à temperatura ambiente. Agora, quando você coleta esse óleo, uma potencial saída é, você pega esse frasco, tá? Você tira o óleo aqui com uma pipeta ou no funil de separação e você coloca na geladeira, tá? Isso vai fazer com que essas gotículas que estão aqui emulsificadas, elas se aglutinem e fiquem no fundo, ou fiquem num canto do frasco, tá? E isso ajuda. E tem uma segunda estratégia, que é colocar um pouquinho de sais, tipo cloreto de sódio, tá? Você bota ali alguns cristalzinhos de cloreto de sódio e agita, tá? Qual que é o efeito do sal aqui? Quem pode me responder a isso? Ele Talvez abaixa, ele. Ah, pode falar, Loeser. ele muda a temperatura de ebulição da água? Não, aqui eu estou já com um determinado líquido, tá? E tem alguma coisa que está parcialmente solubilizada, tá? Acho que ele Solvente orgânico. saturaria. Tipo, ele serviria para saturar a água e aí o óleo separaria, assim. Porque a água estaria mais saturada com sal. A água você mudou a força iônica da água, né? Tá? Então ela fica mais polar ainda. Tá? Você tem um monte de íons ali. Então o que acontece basicamente é isso. Esse termo, salting out, né? Esse salting aqui não é de saltar, né? Colocar sal mesmo, né? Então você coloca sal na solução. Então aqui são as moléculas orgânicas e água. Tem outros íons aqui. Quando você coloca a sal, tá? Como você aumenta a força iônica, tá? Ela tende a se aglutinar na fase aqui orgânica, tá? Então você aumenta a constante dielétrica do meio, tá? Ela fica mais polar ainda, tá? Então você consegue extrair o material melhor, tá? Então aqui ela está bom, o que nós tínhamos ali na verdade era uma fase aquosa, tá? Com predominantemente água, aí você coloca um pouquinho de sais, tá? Então você vai expulsar a fase orgânica da água, tá? Então esse salting out, na verdade, é você empurrar a fase orgânica, tá, da fase aquosa, tá? Então, com a adição de sal, você vai ter duas fases de novo, né? Tipo, Aqui, como você tem pouco material orgânico, você vai ter umas gotículas ali. posso falar que que esse óleo com essa água é uma. Nossa, tem um termo pra isso. Tipo, quando. Emulsão, Isso, no começo ela está na forma de emulsão, né? Aqui, isso. Posso falar isso? Que é uma pode? emulsão? É uma emulsão.
Tem um monte de gotículas aqui. Tipo, parece uma fase só que não é. Se deixar parado, ela Exatamente. vai coisar. Microscopicamente, você tem gotículas. Entendi. Tá? E você coloca sal. O ideal para fazer esse tipo de extração, né, como obter o óleo essencial puro, tá, é você colocar solvente orgânico, tá, para agitar e extrair. Continua um pouquinho turvo, aí você coloca um pouquinho de sal, uma solução salina ou uns cristalzinhos de sal, que ela vai dissolver na fase aquosa. Isso torna o sistema bem límpido. Tá? Aí você pega o solvente orgânico, destila e vai ficar. Agora você está destilando dois solventes, entre aspas, né, o óleo essencial, que eu estou falando que é um solvente, mas ele está miscível no éter ou no diclorometano. Então, aí é uma destilação de dois componentes que são miscíveis. Então, você destila o solvente orgânico primeiro, vai ficar com o orgânico depois, tá? O outro composto, o óleo essencial, tá? Então eu posso fazer em 2 etapas? Tipo assim, primeiro, se eu tenho essa mistura de óleo com água, eu posso pegar um solvente orgânico e aí um solvente polar e separar os dois? O ideal é você primeiro colocar só o sal para ver o que acontece, porque se você consegue tirar, que seja no funil de separação, o óleo puro, é melhor, porque senão você vai ter o solvente para ter que se livrar dele. Tá? E você não vai colocar aqui diclorometano para contaminar o teu óleo, porque você vai destilar, mas fica bastante ainda, né? Ele fica um resíduo muito importante ali, considerável, que vai te estragar o óleo, né? Sob o ponto de vista de, ó, eu quero fazer uma essência para fazer um perfume, aí tem diclorometano como contaminante, aí não dá certo, tá? Entendi. O efeito de adição de sal, o salting out, seria o mesmo efeito de deixar parado, assim? Seria o mesmo efeito de você abaixar a solubilização, a solubilidade, tá? Por temperatura ou pelo aumento da força iônica. Ah, tá. Então, dos dois jeitos, você diminui a solubilidade, eles vão separar. Exato. Entendi. Tem o mesmo efeito final. Tá. Tá?